Então, veja, no vídeo de hoje eu quero fazer um comentário a um vídeo que eu acabei de assistir do Daniel Cidade. Ele acabou de ser lançado, tem uma meia hora mais ou menos. Eu quero fazer um convite ao Daniel Cidade, a um certo diálogo. Conforme eu já disse há muito tempo atrás, eu já peguei o esquema do Daniel há muito tempo. Eu sei como é que é a cosmovisão, em linhas gerais, do Daniel. E não, eu não estou procrastinando. A questão é que eu estava fazendo meu trabalho, eu escutei o negócio, e aí eu precisava descansar. Eu estou o dia todo mexendo nessa coisa, eu precisava descansar. Pare de tirar onda com a minha vida pessoal, vocês são muito chato, velho. Então, veja, então eu queria fazer assim, como eu disse, eu já peguei mais ou menos do esquema da visão do Daniel, mas há muito tempo atrás, assim, há pelo menos pelo menos um ano. Eu já entendo como é que o Daniel pensa e etc. E aí, então eu tenho que. Eu estava triste, entende, Guilherme? Eu estava triste porque o quê? Eu abro a minha internet e eu penso, o Guilherme não me ama mais? Tirou a membrice dele? Achei absolutamente deprimente. Cacete. Ai, Vitor, eu tô fazendo a tradução de um texto legal pra gente sobre Epicuro, tá? Como eu disse, eu já peguei um pouquinho há algum tempo o esquema de pensamento do Daniel. Eu entendo mais ou menos como ele pensa. E ele acabou de gravar um vídeo sobre ateísmo e etc e tal. E assim, o Daniel é uma pessoa que ele sabe me chamar para conversar. Ele sabe me chamar para conversar. Impressionante como ele sabe me chamar para conversar. Porque, na verdade, esse tema todo, em todos esses pontos, eu estava envolvido. Em todos esses pontos. Em absolutely all of them. Certo? Todos, absolutamente todos. Que é uma discussão acerca do ateísmo, que já vem sendo feita há algum tempo. E algum tempo atrás ele comentou um vídeo do Pirula, que eu não assisti, e eu ligo pouco, para ser bem sincero, onde o Pirula teria comentado uma certa decepção, pelo que o Daniel diz, em relação ao Richard Dawkins, porque o Richard Dawkins teria falado que o cristianismo é uma religião interessante, certo? Não conheço a fala do Richard diretamente, não conheço o vídeo do Pirula, conheço só a versão que o Daniel apresenta dessas duas coisas. E a versão que ele apresenta é essa que eu acabei de contar. Eu conheço a história de que o Dawkins teria metido essa. Na minha leitura é porque ele tá virando conservador, isso é uma bosta, né? Há muito tempo atrás ele está virando conservador. Se isso estiver acontecendo, eu teria que ver o vídeo do Docs, mas se isso estiver acontecendo, isso é uma bela de uma porcaria, né? Mas tudo bem. Mas não quero colocar essa conversa sobre pessoas dizendo sobre pessoas que dizem sobre pessoas que eu não vi, certo? Eu quero me ater especificamente ao discurso que o Daniel faz. Eu vou dizer uma coisa muito tranquila. Eu concordo com o Daniel. Na conclusão que ele tem a respeito de que é muito interessante e instigante a disputa e a crítica e etc, 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 de grupos religiosos, quando eles estão usando as religiões para oprimir grupos. E aqui a gente fala de dois grupos bastante claros: religiões de matrizes africanas, homossexuais, certo? O ponto do Daniel, há muito tempo atrás, ele deixa muito claro, é que as discussões valem a pena se, e eu arriscaria dizer, e somente se estiver envolvido com alguma coisa deste tipo que a gente apresentou agora. Pessoas usando a religião para oprimir minorias, seja porque são, em todos os casos, são minorias políticas, mesmo que não sejam minorias numéricas, né? Mas você está falando, por exemplo, de cultos religiosos que vão e chutam outros cultos religiosos que são minoritários e de matrizes africanas, né? Que tem um aspecto óbvio que, se você tirar todo o limbo da conversa
sobre signos e símbolos, estamos falando de uma opressão racial. É um grupo de uma religião de matriz branca e um grupo de religião de matriz negra. Matriz, a mãe, né? Pariu de lá, veio de lá. Uma religião de matriz branca e uma religião de matriz negra. E aí o ponto que ele parece apresentar é exatamente que as religiões, eventualmente, elas operam dessa forma. São séries de signos e símbolos que servem para um grupo ser violento em relação ao outro. Não precisa ser violento fisicamente, mas menosprezar o outro, diminuir, deixar você com vergonha de ser o que é, e etc, etc, etc. Eu dei 2 exemplos, um de clara ascensão racial e outro de clara ascensão sexual, né? De questão relacionada a quem você é no mundo. Entenderam? Em certa medida, eu concordo com o Daniel, mas apenas em certa medida. Certo? Apenas em certa medida. Concordo com o Daniel que, por exemplo, isso é mais relevante, né? Isso muda a vida das pessoas. Isso é importante. Mas eu diria outra coisa. E aqui eu chamo atenção para a segunda parte da conversa que eu quero iniciar com o Daniel. É só isso que importa? A pergunta que eu quero fazer para o Daniel, deixar a pergunta pública é só isso que importa? E se você, de repente, acha que ele falou em certo momento até que é necessário uma metodologia ateísta, porque, de certa forma, a física e a biologia são ateístas, de certa forma, ele falou de certa forma, e não teria problema você ter uma religião no âmbito privado, mas na hora que você está fazendo biologia, você está fazendo biologia sem Deus, né? Nesse sentido, tá tentando dar a melhor interpretação possível para o que o Daniel tentou dizer, e eu concordo com ele, é tipo assim, quando você vai falar de biologia, você não vai começar olhando, né, os animais e não sei o que, a célula, e vai ficar pensando, sim, mas onde é que está escrito na Bíblia? Entende? Nesse sentido que é a biologia, quer dizer, você pode ser religioso, é o ponto dele, né? Você pode ser religioso, mas na hora que você for fazer biologia, na hora que você for cutucar a célula, você não vai cutucar a célula assim, mas e Mateus capítulo 12, versículo 3? O que diz aqui sobre essa? Entende? Nesse sentido, quando você está fazendo biologia, Deus não está ali, entende? Deus está em outro momento, numa questão espiritual, do sofrimento, da vida após a morte, etc, etc, etc. Mais ou menos onde o argumento dele é construído. E ele cita isso em relação a um comunicador, que eu não vou citar o comunicador, porque vão achar que eu estou fazendo isso para brigar com o comunicador, né? Foda. Então, assim, aí ele cita o comunicador, que é comunista e é religioso, e aí ele fala, olha, eu não vejo nenhum problema nisso, e etc, etc, etc. Nesse sentido, seria como se fosse uma espécie de laicidade científica, né? A laicidade a gente convencionou expressar que laicidade é quando você separa, olha, beleza, você é religioso, parará e parará e parará. Mas na hora que você for fazer lei, né? Você não faça uma lei e escreva na justificação. Estou fazendo isso, essa lei, porque Noé disse, né, no parágrafo não sei quanto. Não pode ser. Então, nesse sentido, uma laicidade um pouco mais estendida, né? Tá apresentando a ideia do Daniel. Aí tudo bem, tá certo? Quem acha, eu quero que você que é do público que está me ouvindo agora, quem acha que essa ideia é legal? Eu acho que essa ideia é legal. Eu acho essa ideia legal.